Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Iniesta. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Hoje eu vou mostrar na prática como sair de uma aplicação PHP simples, rodando localmente e transformar isso em uma arquitetura profissional na AWS, usando ECS, Autoscale, CloudFormation e muito mais. Se você quer aprender cloud de verdade na prática, esse é o vídeo. Nesse projeto, eu comecei com uma aplicação simples em PHP, rodando localmente. Depois evoluí para um ambiente, uma instância Linux, Apache, e por fim levei tudo para uma arquitetura moderna, escalável e autodisponível na AWS. A ideia aqui não é só fazer funcionar, é mostrar como evoluir uma aplicação nível profissional. Vamos lá? Então, aqui no computador, pessoal, só vou apresentar o projeto aqui rapidinho. Esse projeto foi criado todo localmente. Então, eu tenho aqui meus arquivos dentro do Champion. Tá aqui, ó, o Champion. Então, onde eu subi o HTML para ver o PHP, né, com Apache, e o MySQL para utilizar com o banco todo localmente. Então, o meu arquivo, ele está tudo funcionando localmente. Então, só para vocês vão ver durante o vídeo, que eu subi ele para uma instância, fiz ele num Linux, um Ubuntu, instalei o Apache, fiz todas as configurações, depois fui colocando, fazendo o serviço da AWS e publiquei ele. Então ele está todo com DNS configurado, com CDN configurado, então ele está funcional. E aí depois a gente colocamos ele num repositório, depois subimos ele para um ECS e aí utilizamos ele no cluster para utilizar lá no Fargate lá na AWS. Vou mostrar para vocês aqui todo o meu ambiente. Vou mostrar para vocês como é que foi configurado lá na AWS. Vou mostrar para você o meu cenário. Eu já tenho alguns serviços já configurados. Então, o primeiro que eu tenho aqui é a minha rede, minha VPC. Então, eu tenho uma VPC configurada. Então, eu tenho duas sub-redes privadas, duas sub-redes públicas. Aí eu tenho a tabela de rota e configurado com gateway. Em seguida, eu tenho já os meus grupos de segurança que nós vamos utilizar. Eu tenho outros grupos aqui, de um outro laboratório, e aí eu vou falar mais para frente desse outro laboratório. Então já tenho o meu grupo do ECS. Aqui eu tenho configurado então o meu load balance. Então meu ECS ele está liberado o load balance. Eu tenho o load balance que está habilitada a porta 80 e 443. Poderia deixar só a 443, mas para teste eu deixei a 80 habilitada. Eu tenho o meu RDS. Então meu RDS ele está recebendo tanto do ECS para poder conectar o banco. Então ele está recebendo o ECS que está aqui. Eu tenho aqui um default aqui. Esse default ele está numa instância apenas para eu poder subir o meu banco. Então o meu banco eu fiz as configurações, eu já subi, eu já tinha um banco pronto. Então para subir no meu banco numa rede privada, eu usei ele como um bastion. Então eu conectei nessa instância via SSH e fiz a conexão via MySQL ao meu banco e aí importei ele. Vou mostrar aqui para vocês mais para frente. Eu tenho a minha instância do Bastion, né? Então ele está com outro nome aqui. Eu aproveitei esse Bastion e subi um Linux, um Apache, fiz todas as configurações para que ele funcione com PHP dentro de uma instância. Então ele está funcionando. Então está aqui, ó. Então, essa máquina que eu usei com Bastion, eu fiz a instalação do site em uma instância, fiz todas as configurações do Route 53, do load balance, liberei porta, fiz conexão com RDS. Então, eu fiz todo o meu cenário, eu fiz toda a minha implantação em uma instância, utilizando CloudFront. Então, eu fiz essa configuração. Você pode ver que ele até se conecta no banco, ó, fiz o login.
E aí ele puxa, vocês vão ver mais para frente. Aí em seguida eu tenho o meu banco. Então meu banco eu subi, ele está funcionando. Então ele está numa rede privada. Eu tenho aqui meu grupo de subrede. Eu estou usando esse grupo de subrede só na rede privada. Então tá aqui, ó. O meu banco está privado. Melhores práticas. E aí eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui no grupo de segurança do banco. Então ele está na minha rede privada, na minha VPC. Aí eu já tenho configurado já o Route 53. Então o site que nós vamos fazer é o laranja, né? Então eu já fiz todo esse ambiente de teste numa instância e ele está configurado o laranja numa instância, que é o que eu mostrei para vocês, que é esse. Nós vamos subir ele com layout azul no ECS. Fiz a configuração também no meu CloudFront. Então meu CloudFront ele está na laranja. Se eu dar um F12 aqui e atualizar a página, se eu clicar no boas-vindas, ele já está configurado no Route 53 e no CloudFront. Então ele já está na minha CDN. Aí aqui eu tenho o meu load balance. Então esse load balance eu fiz a configuração por ECS. Então o meu load balance ele está apenas por ECS. Já deixei configurado já para o teste que nós vamos fazer. Então eu já fiz um encaminhamento aqui para 443 HTTPS. Deixei já funcionando aqui também. Para vocês terem uma ideia, ele não está subindo. Então aqui ó, ele é um fundo azul. Então não está funcionando. Em seguida, eu tenho o meu grupo de destino, deixei configurado também. Ele não aparece nada porque eu não coloquei, porque eu ainda não configurei o meu ECS, então ele não mostra, ele não coloca nenhuma configuração aqui. Quando a gente apontar para o load balance, aí ele vai começar a procurar e deixar íntegro o meu status. Meu SR, onde a gente vai subir lá, fazer um build na nossa máquina e subir o nosso arquivo. Não tenho nada aqui, isso aqui é de um outro teste. E também o meu ECS não tenho configurado, que é o que nós vamos fazer a configuração. Então, galera, aqui todos esses recursos que eu já tenho configurado, eu tenho no canal. Dá uma olhadinha aí como instalar RDS, como configurar VPC, tenho diversos vídeos aí configurando o CloudFront, o Route 53. Dá uma olhadinha aí no canal. Agora vamos para os arquivos. Vamos dar uma olhada aqui nos arquivos que nós vamos utilizar. Eu tenho aqui no VS Code já os meus arquivos. Então esses aqui são os meus arquivos. Então os meus arquivos eu já tenho ele já em uma pastinha local chamada WS ECR, que são os meus arquivos, então eu já tenho o index já. Então aqui eu tenho o meu código, eles estão todos em PHP da minha página. Aqui eu vou ter meu Dockfile. Então meu Dockfile, quando eu fazer o build, ele vai instalar um Apache. Ele vai pegar a versão do Apache 8.2, vai instalar a versão e as extensões do Apache e do MySQL cliente, né? Ele vai copiar os meus arquivos para a pasta var www.html, vai dar permissão nessa pasta HTML. Aí aqui eu tenho o meu banco, tá aqui o meu banco. Então esse é o banco que eu já subi lá no RDS. Deixa eu ver aqui. Ele tá no estilo azul, tá no estilo azul, porque o que nós fizemos dentro da instância lá tá em laranja, então ele vai subir como azul. Eu tenho também um Docker Ignore, só para ele ignorar alguns arquivos, não subir esses arquivos
quando eu fizer o build, quando ele criar a minha imagem, ele vai ignorar esses arquivos aqui. As minhas imagens estão dentro da pasta que vão subir quando eu fizer o build da minha aplicação. Aí eu tenho aqui o banco já conectado, então eu já subi meu banco para o RDS, ele está com o mesmo nome, então ele está conectado no banco DB website PHP. Vamos dar uma olhadinha aqui só para que vocês possam ver que é o mesmo. Tá aqui, cadê aqui o nome do meu banco? Aí voltando aqui para o VS Code, se eu clicar nos meus usuários, você vê que eu já tenho alguns usuários cadastrados, porque eu já fiz um teste. Então esse banco é o mesmo banco da imagem, é o mesmo banco que eu tenho no site laranja, que é esse aqui. Então se eu logar aqui, ó, já estou logado com Luiz Augusto, vou sair, vou entrar novamente, Luiz Augusto, vou dar um Enter, sem estar gravado aqui, é o mesmo login, esse aqui. E aí é que é importante falar para vocês que para você buildar, fazer um build, fechar os seus arquivos, você precisa ter na sua máquina um Docker, né? Então estou usando o Docker Desktop para fazer o build do meu ECR e depois eu vou subir ele lá para a AWS. Então eu vou fechar o arquivo através do meu Docfile. Vou fechar o meu arquivo, vou copiar os arquivos para dentro dessa pasta numa imagem do PHP. Então esses aqui são os arquivos que eu tenho, os recursos, esses aqui são os recursos que eu já tenho já configurado para funcionar. Então aqui eu vou no VS Code, vou vir aqui no meu terminal. Vamos primeiro aqui fazer um build e depois vamos jogar lá para a AWS. Mas antes de fazer essa configuração, eu preciso ir lá na AWS e criar o meu ECR. Então aqui eu vou criar repositório, vou colocar apenas ECR-PHP-app. Vou ver se ele salva, não preciso criar mais nada. Já foi criado aqui o meu repositório. Não tenho nada aqui dentro. Agora no VS Code, no terminal, eu ver aqui se eu já estou logado. Então vou colocar um comando para verificar minhas credenciais. Vamos aguardar. Ele buscou aqui minhas credenciais da AWS que eu já tenho conectado. Aqui vou ver se meu perfil está configurado certinho. Então eu tenho uma conta na AWS com a minha chave secreta e esse aqui é o ID. Então já está configurado localmente com o meu usuário Luiz Augusto. Configurado o meu perfil. Aí para fazer as configurações para subir para minha imagem, a AWS ela dá um passo a passo, visualizar comandos do pool. A gente poderia utilizar esses comandos, tá? Que é o mesmo que eu vou colocar. Eu só vou abreviar aqui o build colocando uma tag e aí ele vai subir com a minha tag correta. Eu vou deixar na documentação os comandos que eu vou utilizar nesse projeto, e vocês dão uma olhadinha lá. Mas é a mesma coisa, tá? Então, o primeiro que eu vou usar é esse aqui, ó. Eu vou até copiar daqui mesmo. Então, aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai se conectar lá no ECR, lá na Virgínia, o meu login, meu password, nessa minha conta. Ele conseguiu logar. Aqui eu dei um Ctrl L para limpar. Vamos entrar na pasta do ECS. Então, vou dar um CD ECS. Perfeito. Agora eu vou dar um comando aqui. Ele vai fazer o build com esse nome. Vou colocar o nome do arquivo como ECR PHP-app versão 1. Então, Enter. Ele vai procurar meu Docfile, que é esse aqui. Ele vai copiar
Aqui ele criou uma imagem PHP na versão 8.2, já instalou as extensões do PHP, mais uma SQL. Ele copiou todos os meus arquivos para a pasta do HTML, depois ele deu uma permissão na minha pasta. Então ele já fez aqui toda essa minha imagem. Se eu voltar aqui no Dock Desktop, vocês vão perceber, foi essa aqui. Então ele já criou meu build, e aí se eu dar uma olhadinha aqui na minha imagem, eu já tenho a minha imagem com a tag V1. Então esse é o nome da minha imagem e coloquei ele tagueado. Agora vamos subir ele lá para a AWS. Antes de subir aqui, deixa eu mostrar para vocês que dentro do meu ECR eu não tenho nada. Vou atualizar aqui. Não foi feito nada por enquanto. Vamos voltar aqui para o VS Code, colocar o comando. E aí agora ele vai fazer o push lá para o meu ECR lá na AWS. Vamos aguardar. Terminou. Vamos lá para a AWS. Então aqui eu vou atualizar meu ECR, meu repositório. E aí eu tenho aqui agora a versão 1. Pronto. Fechamos o nosso arquivo, já subimos para o ECR. Agora vamos configurar o nosso ECS, o nosso container. Então vamos aqui no ECR. Aumentar aqui um pouco o zoom. Ok, antes de começar, o que nós precisamos fazer? Criar um cluster. Vou clicar aqui em criar cluster. Vou criar um cluster. Vou colocar o nome do meu cluster de ECS-PHP-app. Perfeito. Aqui ele vai ser um Fargate. Não vamos configurar nenhum monitoramento. Criptografia, padrão, criar. Guardar um pouquinho a criação. Pronto, criado. Agora nós vamos criar o nosso modelo, nossa tarefa. Clicar aqui em tarefa. Clicar em criar nova tarefa. Vou colocar o nome da minha tarefa de PHP traço perfeito. Ele vai ser Fargate. Nós vamos deixar o sistema operacional Linux. Aqui na CPU nós podemos deixar meia CPU. Memória podemos deixar 1 também. Aqui na função de tarefa, podemos deixar padrão. Como eu já tenho criado, ele já vai colocar essa opção. Para vocês, pode ser que apareça sem nada. Pode deixar em branco, que ele vai criar automaticamente essa ruler lá no IAM. Então, ele vai criar com todas as permissões para você poder criar um ECS. Então, ele vai colocar já as configurações, as policies configuradas. Aqui não vou mexer mais nada. Vamos colocar o nome do nosso container de php-app. Vamos buscar lá no ECR a nossa imagem. Deixa eu só dar uma atualizar. Opa, deixa eu só clicar aqui. Ele vai buscar o que nós criamos. A versão que nós vamos utilizar é a versão número 1. Selecionar. Perfeito. Então a porta do meu container vai ser a 80. Posso deixar a configuração. Aqui CPU eu posso deixar padrão também. Apesar de ter colocado na minha tarefa meia CPU em 1 GB, então o que ele vai utilizar nesse meu container? Cada container que eu criar. Então ele vai utilizar um padrão, no máximo 3 aqui. Então posso deixar essa configuração. Aqui é importante nas minhas variáveis, como eu tenho a conexão com o banco, eu preciso colocar as minhas configurações de banco. Vou voltar aqui, mostrar as configurações do banco, que são essas. Eu já deixei tudo com variável, então essas são as variáveis do meu banco.
E aí eu tenho que pegar o endpoint do meu banco, a senha, o usuário do meu banco, a tabela e fazer a configuração aqui nas minhas variáveis. Porque aí quando o meu site bater nessas variáveis do banco, automaticamente ele já busca essas configurações. Então é aqui que eu faço. Então vou colocar aqui todas. São 6. Eu já deixei a porta configurada lá. Poderia remover aqui. Eu vou configurar aqui rapidinho e já volto. Então aqui eu já configurei minhas variáveis. Então o host do meu banco, deixa eu pegar aqui. Você pega direto no banco. Tá aqui o endpoint. Vou fechar isso aqui. A porta é essa aqui padrão. Então lá no meu grupo de segurança eu já tenho a porta do banco configurado. Meu RDS 3306. Aí eu tenho o nome da minha tabela. Vou voltar aqui, esse aqui é o nome da minha tabela. Aí eu tenho o admin, o meu usuário, que é admin. Tá aqui. E aí eu tenho a senha do meu banco que eu coloquei na hora da criação. Então eu coloquei a senha teste 123234. Tá? Vou descer aqui. Adicionar mais variáveis não. Adicionar arquivo não. Vou deixar aqui o CloudWatch para que que a gente possa ver depois. Aqui inicialização de política não preciso configurar. Também não preciso configurar mais nada. Configuração de rede não. Armazenamento posso deixar o padrão. Não vou acrescentar nenhum outro volume. Também aqui não vou pressionar mais nada. Vou apenas criar. Criou. Agora nós podemos ir lá no nosso cluster e configurar a nossa tarefa direto no nosso cluster. Aqui é onde a mágica tudo acontece. Então eu tenho aqui os meus serviços, as minhas tarefas, infraestrutura. Então eu vou vir aqui em serviço. Automaticamente quando eu colocar um serviço aqui, ele vai adicionar as tarefas, tá? Então vamos clicar aqui serviços. Vou clicar na setinha para baixo. Eu tenho uma tarefa já. Ok? É a versão 1, a única versão que eu tenho. Vou colocar o nome desse meu serviço apenas de PHP Service. Aqui no ambiente podemos deixar tipo de inicialização, Fargate, Nalash. Replicação, podemos colocar aqui 2, só para que vocês possam ver que ele vai fazer duas réplicas para mim. Aqui em período podemos deixar 0. Opções de implantação, podemos deixar essa aqui, atualização. É o modo que ele vai subir as novas versões. Então, todos os serviços, quando você fizer uma nova atualização, ele vai utilizar dessa forma. Ele vai utilizar desse padrão. Podemos deixar aqui o mínimo 100, 200. Rede. Clicar aqui em rede. Nós temos uma VPC. Subrede. Vamos deixar só a pública. Usar um grupo de segurança existente, sim. Nós temos o ECR que nós criamos. Se quiséssemos deixar sem IP, poderíamos deixar. Vou deixar aqui com o IP público. Aqui em Service Connector não vou colocar nada. Load Balancing. Vou ativar meu Load Balancing. Já tenho criado meu Load Balancing. Então, ele vai utilizar o meu container na porta 8080. Então, aqui no Load Balance eu já tenho o Load Balance. Vou colocar do ECS. Vou colocar um insert HTTPS. Quando você cria um grupo de segurança, você precisa criar ele como IP. Então aqui, ó, meu grupo de destino, quando você cria ele, não pode ser instância, ele tem que ser endereço IP, porque o meu serviço do ECS é
como se fosse um recurso, então ele já tem o IP já configurado. Então tem que ser via endereço de IP. Ok. Meu grupo de destino está aqui. Então o caminho é esse. VPC não vou configurar nada. Também vou colocar ele como load balance. Escalar ele. O nome aqui da o número mínimo eu vou colocar 1. Número máximo posso deixar 2. Aqui eu vou colocar o nome da minha política de pooling. Tá aqui. Auto-scaling, ECS, PHP, app. Então aqui ele vai escalar quando for CPU, quando tiver 70%. Aqui embaixo podemos deixar padrão, podemos criar. Vamos ver aqui funcionando. Ele vai começar a carregar, aguardar um pouquinho. Minha tarefa, o meu serviço foi criado. Ele vai começar a criar aqui as minhas tarefas, que são duas, né? Então eu coloquei lá para que ele replique 2 containers, então ele vai subir 2 vezes aqui. Vamos acessar direto do serviço. Clicar aqui em tarefas. Vamos aguardar. Então aqui ele já começou, ele já apareceu as minhas tarefas, então tem 2 pendentes. Vamos aguardar. Está implantando. Deixa eu ver. Daqui a pouquinho ele começa a mostrar o monitoramento. Aqui agora ele está ativando. Vamos ver aqui se criou. Vamos dar uma olhadinha aqui nos logs. Então aqui ele subiu, ele colocou IP. Aparentemente parece que já está funcionando. Ele já achou. Está saudável. O meu load balance. Deixa eu ver aqui implantações. Eventos. Ele criou minha política, tá vendo? Lá no Autoscaling. Quando chegar a 70%, ele vai escalar isso para outro cluster. Então, como eu deixei 2 configurado, ele está no máximo 2. Então, ele vai escalando se tiver sobrecarga de CPU. Então, ele vai fazer esse escalonamento aí. Dá uma olhada aqui nas tarefas. Vamos aguardar aqui ativar. Será que já está coletando dados? Ainda não. Então aqui, pessoal, enquanto está subindo, então, reforçando, eu configurei no Route 53, então ele é esse aqui. Aí no Route 53, eu fiz a configuração dele, então se eu clicar aqui em editar, ele está configurado para o meu CloudFront. Então meu CloudFront está aqui, que é esse. Então ele aqui é o final 0H. Aqui, ó, 0H. Deixei um WAF configurado nele habilitado. Segurança. Está com o WAF habilitado. Já tinha feito antes os testes. O balance também já está configurado. Então ele está no ALB ECS. Vamos clicar aqui no Load Balance.
esse aqui. E aí já deixei também ele configurado já, o grupo de destino. ECS também. Então ele só vai funcionar na porta 443 HTTPS. Vamos ver aqui se já está tudo ok. Aqui, ó, em execução. Vamos dar uma atualizada aqui na página. Atualizar. Perfeito. Então eu tenho o ECS em um container, num Fargate. O azul, eu tenho lá na minha instância o laranja. Então se eu for mostrar para vocês, se eu vim aqui conectar, eu tenho o mesmo projeto, o mesmo lab em uma instância, em um container, né? Num Fargate lá no ECS. Vamos ver aqui se ele carrega. Vou mostrar para vocês. Enquanto carrega aqui, vamos conectar. Então aqui, no laranja, que está a instância, eu estou logado com Luiz Augusto. Eu vou vir aqui e vou logar com o mesmo usuário. Ó. Aqui logou. Criar usuário. Augusto. Luiz. Dá uma olhadinha aqui no banco. Eu não tenho esse usuário, tá, galera? Então aqui eu tenho a conexão direta lá no meu RDS. Deixa esse monte de aba aberta. Tá aqui. Então eu não tenho esse Augusto.luiz que eu vou criar agora. Então, vou dar uma olhadinha. Colocar Augusto.luiz. Uma senha aqui fácil para não esquecer. Cadastrei. Deixa eu salvo lá. Tem cache isso aqui, viu? Deixa eu abrir no anônimo pro pessoal, pra vocês verem. Perfeito. Pegar o endereço. Vamos lá. Augusto.luiz. Senha bem fácil. Opa. Se alguma coisa. Faço o login. Vamos ver aqui de novo. Carregou. Primeiro não tinha ido? Carregou. Ó. Augusto.luiz. Ok, pessoal. E é isso aí, o laboratório. Então a gente pegou aqui, jogamos, criamos a nossa imagem local, depois buildamos ela, subimos ela lá para o ECR, criamos lá o nosso ECS, criamos um cluster, depois criamos o nosso modelo, nossa tarefa, em seguida aí nós criamos a nossa tarefa dentro do cluster, replicamos ela para dois serviços, duas tarefas, dois containers, né? Então aqui eu tenho dois containers funcionando. Então, nosso projeto aí era esse, queria mostrar para vocês. Então, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Aguardo vocês até a próxima. Valeu, galera!